Olá, família, como vai você? Te desejo paz, te desejo muitas alegrias e, sobretudo, a presença do Espírito de Deus na sua vida. Há muitas meninas e meninos também que dizem, bulinaram comigo. Outros que carregam na memória ter dito a alguém que algo estranho acontecia e não sabia como de fato explicar o que sentia, mas havia algo de estranho. Alguém estava bulinando com ela. Adultos, quando ouviram queixas, muitas vezes ouve-se dizer que eles não prestaram atenção. Ainda entre nós hoje, muitas são as mulheres, especialmente as mulheres, que dizem ter sido abusadas, terem sido tocadas indevidamente, desrespeitadas na sua intimidade, quando criança, quando garotas ou até agora, enquanto adultas. Como que a gente identifica o abuso sexual? Como que nós podemos lidar com isso como alguma coisa que pode estar bem próximo de nós, entre as crianças? Vamos falar sobre abuso sexual? Bulinaram com você? Tem alguma coisa para contar para a gente? E hoje aqui no programa nós vamos ouvir uma moça que, quando criança, passou por essa experiência e o que ela diz a respeito pode ter muito a ver com aquilo que você sente e a maneira como ela lidou e superou isso também pode ter muito a ver com a sua experiência. E as minhas convidadas de hoje são duas psicólogas também que irão nos ajudar a entender melhor esse assunto e que seja uma conversa aberta com você aí do outro lado e a sua família, com seus filhos. Fiquem atentos. Minha primeira convidada, a psicóloga Ana Flávia, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Darleide. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E ainda a Vanessa de Oliveira, que já é freguesa antiga aqui comigo e sempre muito bem-vinda também. Obrigada, amiga. Um prazer estar aqui. Obrigada. Mima Souza é quem vai nos contar a sua história pessoal e nós vamos costurando aqui aprendizado a partir do que ela nos contar. Bem-vinda, Mima, e obrigada pela disponibilidade em abrir um pouco da sua história pessoal, querendo ajudar outras pessoas, imagino. Bem-vinda. Obrigada. Como foi que você descobriu que estavam bulinando com você? Em que ambiente você estava? O que você tem na memória a respeito daquele tempo e que você se predispõe a contar? Assim, eu fui criada com uma mãe solteira, né? Minha mãe era solteira e ela casou quando eu tinha 5 anos de idade. E algumas coisas começaram a acontecer que não era normal para mim. Ele mexia em partes íntimas do meu corpo que não era normal, tipo, o que minha mãe não fazia, entendeu? E foi aí que eu comecei a ter noção que algo estava errado. E aí passou 7 anos e com 12 anos eu vi uma reportagem na TV falando sobre um caso que eu estava passando. E aí eu fiz esse link, nossa, aí eu estou passando por abuso sexual. Foi aí, depois de 7 anos, depois de uma tortura mental, tortura psicológica, que eu descobri que eu estava sofrendo abuso sexual. Meninas, acontece normalmente assim, com alguém muito próximo, não é, Ana? Realmente, alguns estudos indicam que as pessoas da família são os maiores agressores. Em primeiro lugar, o pai, seguido do padrasto, seguido do tio, de primos e até irmãos. O abuso sexual intrafamiliar é mais comum do que a gente gostaria, né? Ele realmente acontece muito. E ele acontece baseado num vínculo que existe de confiança entre essa criança e esse abusador. As consequências disso podem ser enormes, né? Eu acho que ao longo do programa a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é bastante comum. O que esperar de quem está dentro de casa? Que lhe proteja, né, Vanessa? Que protejam, e esse é o maior problema, porque a criança que está dentro de casa, ela tem o pai ou o padrasto, o tio, alguém que é querido como um herói, alguém que vai lhe proteger, vai proteger inclusive de abusos ou até de ameaças externas. Então a criança cria realmente um vínculo de confiança e aquele colo, aquela voz é familiar. Ela começa a se acostumar com aquele tipo de contato, ainda mais porque ela veio de uma casa onde a mãe já era solteira, então a figura paterna já fazia falta. Essa figura paterna de quem ela provavelmente esperou muito e criou uma expectativa de ter amparo, uma voz masculina, que desse colo, acolhimento masculinamente, mas de forma saudável, foi justamente a mão que agrediu. Então, na criança, cria um trauma, porque a criança ela não tem a erotização ainda no corpo dela. A criança ela é apenas a nível sensorial. Então, a sexualidade para ela, como o abusador, ele costuma dizer assim, a criança pediu isso.
né? Ela fez alguma coisa para que isso acontecesse. A criança não consegue consentir com o adulto, então não existe na criança nada que tenha feito com que o abusador realmente a olhasse e a procurasse. Agora, ela sente o toque físico, tudo que é sensorial ela sente como algo prazeroso, o beijo, o abraço, só sensorialmente. Agora, tudo que for a nível de erotização é apenas na adolescência, a partir daí que você começa a ter. Então, para a criança fica uma confusão mental, porque ela não sabe identificar que aquele tipo de toque é um toque de abuso. Você vê que ela demorou 7 anos da vida dela por causa de uma informação externa para perceber que aquilo era abusivo. Então, ela demora muito tempo até ela conseguir distinguir. E mais, ela fica confusa porque qualquer tipo de toque é prazeroso. Então, a criança sente muita culpa. Peraí, isso parece ser ruim, mas ao mesmo tempo é gostoso. E agora, é certo ou é errado? Ela fica completamente perdida dentro desse universo. É por aí, Mima? Com certeza. Nesse período de 7 anos, desde os 5 até os seus 12 anos, o que você tem em memória que você sentia? E basicamente, você em algum momento contou para um adulto, contou para sua mãe? Como que você se comportou nesse sentido naquele período? Sim, eu sempre fui uma criança assim muito levada, sabe? Muito levada, assim. E eu creio que foi difícil para minha mãe acreditar um pouco quando eu comecei a contar para ela que estava acontecendo alguma coisa, que ele estava me tratando de uma forma diferente. Mas pelo fato de eu ser muito levada, muito arteira, ela falou, deve ser mais uma coisa, né? Alguma peripécia dela. E aí deixou passar. Isso é um ponto também muito importante. Era o marido dela, né? Era Sim. seu padrasto, mas o marido dela. E se ela casou com aquele homem e o trouxe para dentro de casa, confiando inclusive os filhos na convivência com aquele homem, ela confiava mesmo. E aí uma criança levada, mãe, né, bulinou comigo, tal. Não, deve ser coisa de criança. Isso também é comum de acontecer, E né? assim, ele também era uma pessoa assim muito bondosa, sabe? Ninguém ia imaginar no mundo que ele fez alguma coisa desse nível. Então era mais difícil ainda de acreditar, porque era uma pessoa incomum, uma pessoa que falava com todo mundo, estava ali para ajudar todas as pessoas, só que internamente ele praticava essas coisas. Meu Deus. Esse é o perfil. Esse é o perfil? Normalmente esse é o perfil. Ele tem, justamente por ser um pedófilo, né, porque a atração dele é por criança, por ser um pedófilo, e não necessariamente o pedófilo precisa ter contato físico com a criança. Agora, quando ele tem contato físico é porque ele sofreu abuso e ele ficou numa fixação na infância. Então, por ser o pedófilo, ele normalmente desenvolve ao longo do tempo uma familiaridade com a criança, porque ele ficou fixado naquele momento onde ele também foi abusado. Então ele tem um relacionamento super gostoso, saudável, ele é alegre, ele é acolhedor, ele é simpático. Então é um perfil que a criança atrai e que ele também é atraído pelas crianças por causa desse contato. Então a criança não consegue se proteger de alguém assim. Como que ela vai imaginar que é uma ameaça? Fica muito difícil conseguir distinguir. E as pessoas ao redor, inclusive, validam na criança de que a impressão é errada dela. Olha, mas o tio é tão legal, ele é uma pessoa confiável, como nós gostamos dele. Então, isso aumenta o nível de confusão mental da criança. Peraí, eu acho que é uma impressão minha. E isso é um conteúdo que a criança leva na vida adulta. Acho que eu estou errada, acho que é uma impressão minha, acho que é só uma brincadeira. Por isso a confusão tão grande. Flávia. Em relação, ela está falando do perfil, do comportamento do abusador, né? Geralmente eles têm consciência, eles sabem aquilo que eles estão fazendo, eles são manipuladores e esse primeiro contato, ele é um contato que não permite realmente que a criança identifique isso, porque começa com uma brincadeirinha, uma cosquinha, a criança vai acostumando com o toque daquela pessoa, é um sentar no colo, é um abraço que começa diferente, mas depois ele toma outras proporções. Então, o abuso ele é realmente assim, um assunto delicado, é um tema muito difícil, porque existe todo um jogo de sedução por parte desse abusador, né? E não por parte da criança. Viu? Em algum momento vocês também disseram que, acho que foi a Vanessa, que disse que aquele que tem a fixação também pode ser o outro, tem um outro que além da fixação vai ao toque, e especialmente porque provavelmente fora abusado também. Foi abusado. Bom, se partirmos do princípio de que é muito comum que entre nós pessoas relatem
ou saibam ainda que não tenham relatado que elas foram abusadas, então nós estamos ainda num ciclo que está em aberto, que está em movimento, num ciclo de pessoas que foram abusadas e que hoje estão abusando outras, que abusarão outras e assim sucessivamente, o que é muito grave. Muito grave. Graças a Deus a gente não está falando de uma fatalidade, porque se fosse uma fatalidade, toda pessoa que foi abusada, abusaria. Maravilha. Tá? E não, toda pessoa que é abusador foi abusada, mas nem todo abusado se torna um abusador. Tá? Então, graças a Deus por isso. Mas existe essa regra, porque ele faz agora, ele infringe no outro de forma ativa o que ele sofreu de forma passiva. Então, quando criança, ele sofreu aquele tipo de abuso e quanto maior o grau desse abuso, maior é o grau que ele também infringe de dor no outro, né? E a gente tem até, é uma sociopatia, porque ele perde a noção da empatia pelo outro, e a gente tem casos mais graves onde essa pessoa pode se tornar um psicopata. E aí a gente tem não só o abuso, como também dor infringida, morte, leva a criança ou o adolescente, alguém à morte. Então, a gente tem casos mais severos, de acordo também com o que ele viveu. Então, não tem como dizer que esse sujeito também não foi um dia uma vítima. Isso ajuda muito quando a gente vai tratar agora de quem foi abusado no futuro. Porque imaginar que esse abusador também sofreu isso traz, de alguma forma, algum tipo de... não é que a gente está tirando a penalização, né, da responsabilidade do outro, mas faz com que você compreenda que ele também sofreu algum tipo de dor. Porque a gente trata de pedófilos dentro do consultório, né, eles também procuram ajuda e são muito ridicularizados e também colocados de lado porque é um crime considerado hediondo, é um crime, né? E, então, assim, é difícil eles procurarem acesso e por isso o ciclo se renova, porque a pessoa nunca consegue parar, porque ela também tem dificuldade de ir lá e assumir, eu sou um pedófilo, eu tenho atração física por crianças. Então, realmente, é aí que a gente tem o ciclo. E um outro ciclo que mantém isso é a própria erotização precoce da criança hoje. Porque imagina que você tenha um pedófilo em potencial ou que já pratica diante de uma criança extremamente erotizada, com uma roupa erotizada, dançando uma música erotizada. Então a gente tem dois lados da moeda. A gente tem o lado que ele está exposto a uma situação que já lhe causa uma tentação e um desejo, e a gente já tem a perversidade que está dentro dele. Então, tirá-lo dessa situação para que ele consiga buscar a cura é o ideal para que isso se rompa, porque o ciclo precisa ser rompido. E a gente também tem casos onde não há nenhum tipo de erotização na criança, que foi o caso dela, onde ela apenas sofreu esse tipo de abuso. E ele chegou, olha, é muita coragem fazer isso dentro da casa, com a filha da esposa que ele escolheu. Então, você vê o nível também de perversidade mental que essa pessoa está passando. Mima, qual era a emoção mais prevalente, o que você lembra que mais sentia naqueles 7 anos? Você sentia raiva dele? Que tipo de emoção você sentia? Que você consiga descrever? Eu sentia um grito abafado, sabe? Parecia que só eu gritava e também só eu ouvia. Era como se eu estivesse dentro de uma caixa de vidro, onde eu estou batendo no vidro, falando, por favor, me socorre, mas ninguém vê. Eu acho que foi um silêncio assim perturbador para mim durante esse tempo. E eu sentia muito medo, angústia, e era tudo dentro de mim, entendeu? Eu não podia falar para ninguém, porque ninguém ia acreditar em mim. Para que eu ia contar uma coisa que ninguém ia acreditar? Você tentou falar uma vez, só uma? Nunca mais você falou com mais ninguém? E eu me arrependo por isso, porque se não deu com uma pessoa, é o que eu indico sempre, né? Toda vez que eu vou falar sobre a minha vida, sobre a minha história, uma das partes da minha história, para falar, se você não conseguiu com uma pessoa, tenta com outra até, sabe? Uma coisa que eu não fiz, eu deveria ter feito. Falado com outra pessoa vamos também. Vamos amenizar a culpa, você era só uma criança. Exatamente. Não, como é que uma criança vai saber fazer esse se movimento? proteger? Não, você era só uma criança. E a Mima está trazendo essa questão, quando ela fala de um grito abafado, né? Eu penso muito numa sensação de desamparo mesmo. Você estava ali e não tinha quem olhasse por você. Isso acontece muito. Alguns dados também trazem para a gente que o mínimo de tempo para o abuso ser revelado, às vezes demora 1 ano, né? Geralmente as mães são as pessoas mais procuradas para a revelação do abuso, né? Geralmente as mães também são as que mais denunciam, mas a gente também precisa, por mais que isso seja delicado, em alguns casos as pessoas sabem,
né? E o silêncio ele acaba sendo propagado não só ali entre o agressor e a criança, mas por outros motivos também entre aquela família. A criança ela se sente muito culpada, seja criança ou adolescente, carrega muito essa questão da culpa, né? Mas a gente precisa sempre frisar que a culpa não é da vítima. Quando ela diz assim, eu devia ter falado para outra pessoa, não sabia, né? Não sabia que poderia fazer isso. Às vezes acontece um medo muito grande de desorganizar aquela família. Nossa, como é que vai ser? Eu vou destruir o casamento da minha mãe. Era exatamente isso que eu Então, pensava. essas questões são bem comuns também. Você pensava isso, Mima? Sim, a todo momento. O que vai ser? Meu irmão pequeno tinha acabado de nascer. Onde minha mãe vai morar? Tipo, eu tinha 5 anos e já pensava nisso, sabe? Não dá para entender, assim, uma criança de 5 anos já pensar em coisas além. Vou destruir o casamento da minha mãe, onde eu e meu irmão vai viver, do que minha mãe vai trabalhar, sabe? Essas coisas assim. E tudo isso também ajudava você a desculpar a sua mãe, no sentido de a minha mãe, ela não acreditou em mim porque eu sou levada, porque eu sou uma criança, porque ele é legal. Você conseguia enxergar essas coisas também e não sentiu raiva da sua mãe não ter te protegido, de forma né? nenhuma. Até porque quando eu contei, ela entrou num desespero tão grande. E assim, gente, foi há 18 anos atrás, 17. Não se falava nisso como se não fala hoje, se falava. né? Então, assim, quando eu contei pra ela, entrou num desespero tão grande que a ação dela foi colocar eu e ele frente a frente. Era o que não deveria ter acontecido. Assim, eu não culpo ela, porque sabe aquela... Ela não soube agir, né? Nossa, aquela afobação, porque imagina, deve ser uma frustração muito grande, né? Eu imagino que deva ser. Com certeza. Meninas, como que deve ser? Vamos olhar para um quadro atual de uma família que vai indo bem, os filhos, pai ou padrasto, o que quer que seja, e uma criança conta para a mãe, ou ela desconfia, ou ela vê. Como que a pessoa que agora foi solicitada para cuidar disso deve fazer? No caso, a mãe, o que ela está dizendo ela não soube agir. Então, o que é comum de uma mãe quando sabe que um filho está sendo abusado? Isso, se desespera, se desorganiza e fica desesperada. Isso de modo geral, porque há os casos e outros casos daquela que se torna cúmplice, omisso, tem esses também. Mas de modo, como é que deveria essa mãe neste momento pensar e agir? Aquilo que a criança está trazendo, ele deve ser tomado como uma verdade. É muito melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela omissão ou pela negligência. Então, se a criança está contando isso, é preciso investigar sim. E a criança, ela dá alguns sinais de mudança de comportamento. Às vezes na escola o rendimento cai, a criança às vezes tem algumas alterações do sono, da alimentação. Aquela criança que era muito levada, muito falante, pode se tornar mais quietinha, mais calada. As crianças, elas têm uma reação de medo intenso e às vezes elas querem evitar, por exemplo, aquele lugar onde o abuso aconteceu. Então, assim, o porão da casa onde guarda a bagunça, ele era sempre visitado pela criança, hoje ela não quer ir mais. Então, são indícios, são sinais e a gente precisa sempre prestar atenção, Darleide. É muito melhor você investigar alguma coisa e falar, ufa, não é verdade, do que o contrário. Todos são responsáveis, menos a criança. Então, no caso da mãe, ela também tem uma responsabilidade em relação àquilo. Normalmente, ela não consegue se atentar para aquela situação porque ela sofreu algum tipo de abuso, que não necessariamente o abuso que ela tenha sofrido tenha sido um abuso sexual. Não necessariamente. Às vezes, o abuso que ela sofreu dentro da família dela, dentro da casa dela, foi um abuso emocional. E ao longo do tempo, esse abuso emocional foi trazendo nela um medo de também enfrentar uma situação como essa. Eu acho que foi o que aconteceu com a minha mãe, Sem porque ela dúvida. ficou 18 anos casada com meu pai alcoólatra, sabe? Existia uma pressão mental Então, ali. você está vendo como existe sistemicamente na família uma dificuldade, uma quebra, e aí se mantém esse sigilo. Então, na dúvida, na angústia dela, ela colocou o agressor junto com a vítima na frente. O que a vítima faz? Não, ela nega. Não aconteceu, não foi isso, desculpa, e ela começa a se desculpar. Então, como ela estava dizendo, os sinais que a criança dá, normalmente a criança conta detalhes. Como a criança não é erotizada, ela não tem essa riqueza de detalhes. Esse é um dos primeiros sinais para entender que aquilo realmente aconteceu. Ela sabe te detalhar o que aconteceu. A criança não tem desenhos que falem sobre isso, ela não tem amiguinhos na escola, a não ser que ela tenha amigos que foram abusados e que contem. A criança conta como uma terceira pessoa.
Então, são sinais muito claros de que a criança está falando a verdade. Então, o que a mãe ou qualquer outra pessoa deve fazer? Tomar aquilo como verdade absoluta e, em primeira instância, proteger a criança, ou seja, evitar qualquer tipo de contato com o agressor agora. A partir de agora, vocês não se encontram mais. Porque existe uma questão muito forte de ameaça, né? Então, muitas vezes a criança conta e volta atrás porque ela é ameaçada e ela sente muito medo. Então, essa cariação, né, de vítima e de agressor é realmente muito complicado. Existia a ameaça, alguma coisa assim, ou era mais velado com Assim, relação a eu não você? sentia que era uma coisa assim... Ele não dizia pra você, se com você raiva. contasse, Ele falava se você assim, você tem seu irmão, né? Você tem que ele só falava isso, você tem que proteger o seu irmão, né? Nossa. Vocês não podem, conta. vocês podem brincar a hora que vocês quiserem. E ele sempre colocava meu irmão, assim. Então, eu na minha cabeça, eu pensava, ele vai fazer a mesma coisa com meu irmão, não posso deixar isso acontecer. Então, é uma ameaça velada, É mas é uma ameaça velada. real que a criança saca na hora. Aconteceu comigo, vai acontecer com meu irmão. E olha que interessante, também uma característica de quem é abusado. Normalmente ele é o para-raio e o forte da Exatamente. família. Então é aquela criança que é fortalecida, ela se torna até mais fortalecida do que a mãe, para dizer, eu dou conta dessa situação. Me torno, por amor à minha mãe, me torno maior do que ela, para cuidar dela e conseguir ser amparar nessa situação. Eu sou forte, meu irmão não, minha mãe não é, mas eu sou. Então, são características de personalidade daquela criança que se torna uma criança vulnerável. E o agressor, como a gente se comunica inconscientemente, o agressor consegue perceber isso. A criança que é fortalecida, então ele vai no ponto. E o ponto é, se você falar alguma coisa, vai ser com seu irmão, né? Vai acontecer alguma coisa com ele. E aí fica muito difícil para a criança conseguir resistir. Justamente porque dentro do sistema familiar, ela está no papel daquela criança fortalecida. Né? Então, ela não consegue reagir contrário àquilo. Então, um segundo passo, depois de você tirar a criança de frente do agressor, é fazer alguma coisa para que aquilo seja interrompido, porque se não for com essa vítima, será com uma próxima. O ciclo vai se continuar, ele vai se repetir, ele vai continuar. Então, você precisa denunciar. E aí, claro, eu fico imaginando a dor dessa mãe que pensa, e agora, meu segundo casamento, uma criança recém-nascida, o que eu faço diante de tudo isso? E aí vem a fragilidade dessa mãe que já sofreu um abuso no passado emocional, não tem forças diante de um segundo e permite que a filha, mesmo sendo filha, tome conta dessa situação. E aí vem um fator julgamento que outros fazem ao ter conhecimento do que acontece, do julgamento de, mas por que não falou, por que não agiu, por que não protegeu a filha, por que não protegeu o filho, por quê, sem conhecer o histórico desta que está em questão, a mãe ou uma avó, quem quer que fosse ali o cuidador imediato, para agir, não leva em consideração que esta também é uma vítima, como você está colocando. A sua mãe também era uma vítima, a sua mãe tinha passado por dores tremendas na vida e agora ter que lidar com essa outra vez, inconscientemente até, ela joga mais para o canto e dizer, não, é brincadeira, a Mima é uma menina tão brincalhona, e até hoje tão brincalhona, tão de bem com a vida, não, e ele é uma pessoa tão querida, então tudo se justifica. Exatamente. Mas no fundo, para que não seja um outro sofrimento com o qual ela tenha que lidar, né? Exatamente. E aí vem uma culpa enorme. E aí com certeza vem as autopunições, que são as reparações dessa culpa que ela provavelmente deve ter sentido. Já coloquei meus filhos numa situação anterior de conflito com um ex-marido que era alcoólatra, e agora de novo eu estou num ciclo onde essa criança também está exposta. Então imagina a culpa que essa mãe também viveu. Agora, é algo também, de certa forma, incomum? Não sei dizer se é incomum, vou perguntar simplesmente. Há filhos que guardam mágoa dos pais ou das pessoas que não cuidaram, tanto mágoa do agressor, do abusador, que seja pai, padrasto, ou enfim, vô, tio, etc. E também mágoa de quem não protegeu. Sim. E aí é uma outra dor também, e que não foi o caso com a Mima, porque a Mima tem um caso de amor eterno com a mãe, e com muito respeito digo isso, porque há 2 anos você perdeu sua mãe, né? Que é uma outra dor que ela teve que lidar. Quero dizer também, já aproveitando esse momento, que eu não trago a Mima aqui para expô-la. Ela tem vontade de falar. Ela me pediu já há bastante tempo que se em alguma oportunidade eu precisasse, ela estaria disponível. Por que mesmo, Mima, para você é importante participar de um momento como esses, diante de tudo que você passou?
Porque enquanto a gente está conversando aqui, tem uma criança sendo abusada, tem uma mulher sendo abusada, maltratada dentro de casa. E eu quero ser o antídoto, sabe? Eu não estou falando para você que passou isso, você falar. Não, você que passou tem que falar. Não, eu achei essa forma. Espero que a pessoa que também está sofrendo ache a forma certa dela conseguir de alguma forma se libertar. E eu estou aqui hoje para falar que quem está passando por isso, que conte para qualquer pessoa, não, igual eu falei anteriormente, se não deu certo com uma pessoa, conte para outra, peça ajuda, sabe? E também, se a pessoa tem filhos, também ajudar a criança a se proteger, porque o abusador vai fazer as coisas com a criança enquanto ela estiver sozinha. Então, eu quero também ensinar aos pais, aos avós, a qualquer pessoa, para que eles possam proteger as suas crianças, ajudar também as crianças a Se autoprotegerem. autoprotegerem. É isso, importantíssimo. E noutros tempos, há bem pouco tempo, ainda era assim, silêncio absoluto sobre o tema. É dos últimos anos que nós estamos vendo esse movimento mais frequente. A Igreja Adventista, inclusive há 10 anos, tem levado adiante a campanha Quebrando o Silêncio para considerar, inclusive dentro das igrejas, onde se trabalha assim com a restauração das famílias, o perdão, a paz e a harmonia, mas mesmo os cristãos que levam em consideração perdoar, reparar, esquecer, deixar para lá, naquela proposta de sermos todos nós levados a pensar uns nos outros como uma comunidade que se ama e se perdoa, mas mesmo assim, entre os cristãos, entre os religiosos, encontra-se um nível altíssimo de abusadores. E, inclusive, há projetos aí sendo encaminhados pelo governo para considerar, inclusive, uma pena maior para que, quando o abusador em questão for religioso, ser aplicado a ele. Porque o que se espera de um pai, de uma mãe, de um padrasto, quem quer que seja, é cuidar. E o que se espera de um religioso também? Exatamente. Então, é muito sério, é muito grave e nós temos muito orgulho de estarmos adiante de uma campanha, levando adiante uma campanha como a Quebrando o Silêncio, ofertada pela Igreja Adventista, com muito sucesso, para quebrar o silêncio mesmo. Então, a proposta da MIMA é essa conscientização e esse reconhecimento da necessidade de quebrar o silêncio e denunciar. Na volta, vamos saber como foi que ela fez isso, a quem ela recorreu agora pela segunda vez, 7 anos depois. Até já.